Como fazer um creme natural? O nosso objetivo aqui não é passar uma fórmula pronta para vocês, porque fórmula pronta vocês encontram em qualquer lugar. Tem vários sites, com os próprios fornecedores também vocês conseguem. Então, a nossa intenção é estimular vocês a pensarem e a criarem as suas próprias formulações a partir do seu dosha, que é o seu biotipo. Então, vocês vão conhecer, vão aprender do zero, vão saber diferenciar, para aos poucos ir começando passo a passo para a produção de cada produto, seja um creme facial, um creme corporal ou qualquer outro tipo de produto. Então, continuando aqui, um creme natural. A base do creme natural é uma emulsão e ela é constituída basicamente por 3 fases, que são as fases A, B e C. Na fase A, é a fase aquosa. Então, nessa fase, a gente adiciona os ingredientes que são solúveis em água. A fase B é a fase que a gente chama de fase oleosa. Então, como o próprio nome diz, a gente adiciona os ingredientes que são solúveis em óleo. E a fase C é a fase de resfriamento. Então, nesse momento, a gente adiciona aqueles ingredientes que são sensíveis ao calor. Porém, não necessariamente um produto é dividido só nessas 3 fases, A, B e C. Cada fase dessas pode ter uma subdivisão também. Como, por exemplo, a fase A, que é a fase aquosa, a gente começa com um veículo. O que seria o veículo? Seria a base do produto. Então, nesse caso aqui, seria a água. Então, a base é a água. A gente adiciona um umectante. O que um umectante faz? Um exemplo, a glicerina, ele ajuda a pele a manter a sua umidade natural. Podemos adicionar também um quelante. Um quelante, o que ele faz? Ele evita os problemas de estabilidade, como, por exemplo, mudança de cor, de cheiro, de aparência. E, por último, nessa fase A, a gente pode adicionar um espessante. Exemplos são as gomas e os estabilizadores. O que esses espessantes fazem? Eles aumentam a viscosidade de um líquido sem alterar as suas outras propriedades. Então, naquele momento que eu falei da subdivisão das classes, é que, por exemplo, existem alguns produtos que a gente faz essa fase A e, em paralelo, a gente faz uma outra solução, como, por exemplo, uma goma xantana, que a gente dilui em glicerina, a gente faz essa misturinha paralelo e a gente adiciona ainda na fase A, antes de partir para a fase B. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ter um conhecimento base para poder produzir cada tipo de cosmético que você quiser. Mas tudo isso a gente ensina no curso, te ensina do zero até você conseguir fazer essa produção. Passando para a fase B. A fase B é a fase oleosa. Então, nessa fase B, o que a gente adiciona nela? Um emoliente, como, por exemplo, os óleos vegetais. Esse emoliente, ele serve para quê? Para amaciar e suavizar a pele. Então, deixa aquele toque macio na pele. Depois, a gente adiciona um agente de consistência, como um álcool cetílico. Esse agente de consistência, como o próprio nome diz, ele vai dar consistência. Então, ele adiciona textura e consistência. Adicionamos também um emulsionante. Um exemplo, o Olive Mil. Esse emulsionante, ele converte esse produto em emulsão. Então, deixa essa solução homogênea e estável. E, por último, a gente pode adicionar um antioxidante. Um exemplo, a vitamina E, que, como o próprio nome diz, ele vai evitar a oxidação, reduzir a oxidação. E, por último, passamos para a fase C, que seria a fase de resfriamento. Nessa fase, a gente adiciona os conservantes. Os conservantes, eles se subdividem entre natural e sintético. Esses tipos de conservantes, eles vão depender muito do tipo de produto que a gente está fazendo. Então, é claro que a gente sempre vai optar pelos conservantes naturais, porém, os naturais, ele não tem um amplo espectro de conservação. Ele geralmente tem uma conservação menor, um tempo menor ali, um máximo menor
dentro de um produto. Então, às vezes, os sintéticos se adequam mais para conseguir garantir um prazo de validade maior, uma vida útil maior do produto. E o que seria a principal função do conservante? É conservar, como o próprio nome diz, contra a proliferação de bactérias, micro-organismos e por aí vai, né? Depois, nessa fase de resfriamento, podemos adicionar também modificadores sensoriais, como, por exemplo, silicones, amidos, emolientes. Nesse caso do sensorial, é o toque mesmo, que a gente sente na pele. Como é um creme, o silicone, ele tem um toque diferenciado de um creme. Então, tudo isso vai depender ali desse modificador sensorial que você vai estar adicionando para finalizar o seu produto. Podemos adicionar também fragrâncias para dar um cheirinho diferenciado e um ativo. Os ativos o que são? São vitaminas, extratos, cosmecêuticos. Um tipo de ativos desse que a gente pode adicionar é o ácido hialurônico, que está muito em alta, né, ultimamente, a gente ouve muito falar no ácido hialurônico. Nós produzimos o ácido hialurônico no nosso corpo, porém, com o passar dos anos, essa produção vai diminuindo, essa quantidade que a gente tem de ácido hialurônico no corpo, ela vai perdendo força e vai cada vez mais diminuindo. Então, a gente busca em cosméticos, em produtos que possam ajudar a repor aquilo ali que tá diminuindo, seja através de cremes e uma infinidade de produtos que a gente encontra no mercado.